Bom dia para quem acordou 5h20 da manhã para ir trabalhar. Vamos abrir o vlog sobre Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Eu li esse livro há muitos anos atrás, na época de escola. Olha, eu devia estar no ensino médio. Não lembro especificamente, mas sei que eu estudava. E eu não lembrava nada da história. Só que na época da escola eu tinha lido somente até metade, porque como sempre tem prazo para devolver, eu peguei da biblioteca da escola, então eu não consegui ler a tempo. Eu tive que devolver. E eu não lembro até que parte eu li. Mas eu sabia que eu tinha lido esse livro. E agora apareceu a oportunidade pra ler com o pessoal do canal. Enfim, comprei essa edição na Shopee, porque vocês sabem que eu gosto de edição de sebos, pra mim tanto faz, mas é muito confortável ler nesse livro. A diagramação é bem escurinha, vou mostrar pra vocês aqui. Bem confortável de ler o livro, é super leve de segurar. Ó, então pra mim tá sendo muito tranquilo nessa edição. A edição também tá muito simples, então. Vamos dizer que é um romance de formação, porque vamos acompanhar a história do Eugênio desde quando ele era criança. Primeiro, o livro começa com um capítulo inicial que ele está recebendo um comunicado de que uma tal de Olivia, que eu acho que foi o amor da vida dele, alguma coisa assim, está à beira da morte. E ele fica desesperado, transtornado, porque essa pessoa é muito importante pra ele. Aí o capítulo fecha nisso, com o recebimento dessa notícia, e volta no passado pra contar a história dele, de novinho. Começa com ele criança. Ele sofreu um pouco na escola, um pouco de bullying, porque ele era um garoto muito pobre. Então ele ia pra escola com roupas rasgadas, e as crianças ficavam zoando ele, falando calça furada, ficava, né, vaiando ele. Assim, o que incomodou tanto a mim quanto os leitores é a vergonha que o Eugênio tinha do pai, da família dele, quanto à condição de pobre. Acho não, ele passava muita vergonha na escola por causa disso, então ele se comparava muito a outras pessoas, às outras crianças. E como a gente acompanha pelo ponto de vista do Eugênio, estamos dentro dos pensamentos da cabeça dele, nós vemos a vergonha que ele tem do pai dele. Ai, gente, dá uma dó do pai dele e uma raivinha do Eugênio, mas, assim, inicialmente ele é criança, então a gente fala, ai, meu Deus, não tem entendimento da vida ainda, não sabe o quanto a vida é dura. Mas quando a gente vai avançando na história, parece que essa ingenuidade do Eugênio não amadurece. Porque ele se forma doutor, ele acha que tornando-se médico ele vai subir na vida, ganhar uma posição social, ser renomado, ser visto por todo mundo, sabe? Vai mudar a vida dele. A gente vê essa ingenuidade dele, essa ambição dele, quer deixar essa vida de pobreza pra trás. Eu até entendo ele querer uma vida melhor, mas a forma que ele vê a família dele, ele fala que o pai dele, tipo, é muito estagnado, não sai do lugar. Eu acho que por um lado pode até ser. É que, assim, como a gente acompanha pelo ponto de vista do Eugênio, a gente não sabe a fundo a história de vida dos pais dele, sabe? Então, às vezes é o perfil do pai dele, tipo, é acomodado, eu estou supondo, porque ele fala, o pai dele é acomodado, acontecem as coisas, o pai dele não se mexe, ele aceita tudo. Então ele fica até um certo ponto muito incomodado com isso, sabe? O pai dele não luta, vamos dizer assim, sabe? Não se mexe. Mesmo assim, eu acho que cada um é cada um. Cada um tem um perfil, uma personalidade. E ele não deve se sentir envergonhado. Mas é muito complicado, sabe? A gente julgar, a gente não tá na pele da pessoa, a gente sabe que a pessoa tá sofrendo. Tanto o Eugênio quanto os pais, os irmãos, enfim. É muito duro a gente ficar julgando, né? Cada pessoa, cada personagem. Então a gente vai acompanhando essa passagem da vida do Eugênio. Cada final de capítulo tem um pedacinho do presente em que ele, né, tá assim, indo atrás da Olivia, porque a Olivia está à beira da morte e quer falar com ele antes, né, se vocês me entendem. Volta no passado pra ouvir onde que ele conheceu a Olivia, ele conheceu, né, na faculdade de medicina e tal. O Eugênio, ele também tem muita insegurança em relação à medicina. Teve até uma cena que eu até marquei aqui, gente. Ai, que chatice. Nossa, na hora que eu li essa parte eu falei, que personagem chato. O Eugênio tava operando um homem, aí tava descrevendo, né, das vísceras e cortando e tal. Enfim, um nojo que ele tinha, um asco e tal. E ele fala assim, ai, mas se esse personagem fosse rico, sabe? Aí eu pensei, mas que diferença faria o personagem ser rico, ser pobre? Que diferença faria? Vocês estão me entendendo, né? Somos todos humanos, somos todos iguais, somos todos corpo, carne inconformada. Tem uma passagem ou outra também, que até conversamos no grupo, sobre o autor, o Érico Veríssimo, né? Só vou abordar isso aqui, né, pra quem, se alguém tiver uma opinião, assim, pontos racistas, sabe, na história. Foi um livro que foi escrito em 1938, né, vamos dizer, há quase 100 anos atrás, né, 90 anos atrás, 90, 80 e pouco, 85, sei lá, tô jogando por cima, tô com preguiça de fazer as contas, né, não existia tanto trabalho em cima sobre isso, sobre respeito pelo próximo, né. Então, a gente fica aquela questão.
né? O autor tinha esses ideais racistas, ela construiu personagens racistas. Eu falo assim, todo autor passa aquilo que pensa no livro, mas nem sempre. Às vezes o autor quer mostrar uma coisa, ele não pensa aquilo, mas ele quer mostrar, né, que houve, que aconteceu. É muito complicado, né, gente? Mas tem, sabe, um trecho ou outro que pode incomodar em relação até ao próprio personagem, que ele faz uma comparação racista. Então você vai ler, você vai identificar na hora. Mas enfim, só tô mencionando, né, porque caso alguém tenha lido e percebido também, eu já ouvi falar alguma coisa sobre o autor. Já falei bastante, quase 10 minutos, eu tenho mais outro tempo de vlog pra gravar. A leitura tá muito gostosa, tá fluida. Sim, não dá pra gente se conectar com os personagens, não dá pra gente se sensibilizar, principalmente pelo Eugênio. Mas mesmo assim dá pra gente imaginar a história. Sabe, é uma história fácil e fluida de ler. Vou falar só isso por enquanto, acho que eu já falei demais. Daqui a pouco eu volto. Gente, que calor que tá aqui hoje. Vocês não têm noção. 24 graus, 5h30 da manhã. Eu tô com meu olho raspando de tanto sono, que eu não dormi bem à noite, de tanto calor. Gente do céu. Que dias duros que tá sendo aqui. Tá chegando a 40 graus. Claro, tem cidades, estados que eu sei que tá chegando até mais, né? Mas aqui em São Paulo tá torturante. Uma tortura, sabe? Tá bem difícil. Tô morrendo de sono. Enfim, né? Vamos continuar com o vlog. Érico Veríssimo, Olhares Lírios do Campo. Eu já passei da metade da leitura. O livro é separado em 2 partes. Agora o livro deu uma melhorada. Não que ele estivesse ruim, mas tava bem chatinho. O Eugênio, com toda a ambição dele. O preconceito dele em relação a pessoas pobres. Como se ele não tivesse sido algum dia, né? Sabe aquela história de que tem mal que vem pra bem? Resumi esse livro nessa frase. Pra não dar spoilers, sabe? Aconteceu, vamos dizer, uma tragédia na vida que afetou o Eugênio. Apesar dessa tragédia, ele acabou ganhando um presente que trouxe outro sentido à vida dele, que abriu os olhos dele. E ele tá começando a mudar. Na verdade, ele já tomou algumas atitudes. Ele tinha se casado, não com a Olivia, né? Com outra moça que ele tinha conhecido, uma posição social mais elevado, né, que é o que ele almejava. Ele achava que casando com essa moça ele poderia alcançar, né, o que ele esperava, que ia ser notado, status social. Então, aconteceu essa tragédia que eu falei pra vocês. Ele decidiu por conta própria se separar dessa moça, da Eunice, pra retomar a vida dele. Vamos dizer assim, com esse presente que ele recebeu, ao mesmo tempo que foi uma tragédia, ele também recebeu um presente e retomar a vida dele agora com outra visão. E agora sim, o livro tá ganhando outras proporções. Quando eu tava falando dele nas redes sociais, poucas vezes eu comento, eu fiz até um videozinho rápido em outras plataformas comentando sobre ele, né? Então algumas pessoas comentaram, eu não gostei desse livro, eu não gostei do Eugênio, sabe? E eu entendo não gostar do Eugênio. No começo eu também não gostava. Não vamos dizer que eu estou gostando agora, né? Não terminei o livro ainda. Mas assim, agora parece que ele está aprendendo, que ele está começando a enxergar a vida. Então, é legal você ver essa desconstrução, esse amadurecimento de personagem. Traz um conforto, uma esperança pra gente que tá lendo. Se ele continuasse aquela imaturidade, aquela visão o livro inteiro, a gente não tem como a gente gostar do livro, não tem gostado da história. Por mais que a gente saiba que existem pessoas com esse tipo de pensamento na vida real. Eu tava desfocada. Ai, meu Deus. Não sei até que parte que eu tava falando desfocada. Esqueci de olhar pra mim na tela. Por mais que a gente saiba que existem pessoas com esses pensamentos na vida real, irrita, sabe? Tanto de conviver, a gente não gosta de conviver, quanto ler na literatura, né? Então, algumas coisas às vezes tem que acontecer, que é pro ser humano aprender, não é verdade? E eu gosto disso. Isso faz a gente gostar da história, acaba aprendendo, começa a aprender a gente na história, porque até então a gente lê, enquanto fica passando sua raiva com o personagem, a gente ou quer abandonar, ou quer acabar logo, não é? Mais que essa tragédia que aconteceu, sabe? Tanto eu quanto as pessoas que estamos lendo no grupo, a gente, por um lado, não curtimos, porque era um fato que a gente até admirava no livro. Tem mal que vem pra bem, como eu tinha falado pra vocês. E agora sim, a história tá ficando mais gostosa. Vamos ver como que vai continuar se desenrolando de agora pra frente, né? Porque ainda tem bastante coisa pra acontecer. E ele tá começando a redenção dele. Por enquanto que eu tenho pra falar, só isso, porque eu tenho que gravar outro tape e daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Eu ia mencionar uma parte, mas eu já postei nos stories do Instagram e já postei como outro formato de vídeo, tanto no Instagram quanto na outra plataforma. Então, quem quiser saber um pouco sobre essa opinião, está nas duas plataformas. Então vai lá encontrar meu videozinho. Tem 1 minuto só comentando que foi uma cena que eu achei tocante, né? Sem spoilers, sem dar mais spoilers pra quem já leu, tem uma cena de uma carta também. Quem leu vai saber a que eu tô me referindo essa carta, de quem.
que foi muito emocionante. E logo após essa carta, tem o encontro do Eugênio com uma personagem que me tocou. Então vocês vejam, procure lá esse videozinho. Comentem lá também. Pra mim saber que vocês viram e vocês não saber. Pra mim não dá spoilers, tá? No videozinho, vamos dizer que eu dei um pequeno spoiler, porque eu precisava comentar sobre essa cena. Um pequeno, tá? Só vou avisar, porque às vezes fala, ai, mas eu vou lá ver. Pequeno spoiler. Não dei um spoiler de modo geral, só dei um pequeno, sabe? Sobre um fato, não da tragédia do que... talvez tenha um pouco da tragédia que aconteceu. Mas enfim, se vocês quiserem saber, vamos lá, eu guardo vocês por lá, tá? Vamos falar sobre outro livro agora, em outro vlog. Finalizei Olhar os Lírios do Campo. Gente, esse livro acabou me ganhando, viu? Vou confessar pra vocês. Eu tenho reclamado pra vocês nos outros tapes, né? Mas olha, ele me ganhou, ele me conquistou. Na segunda parte do livro, depois que teve o plot twist, né? Depois que teve o baque na vida do Eugênio, ele mudou da água pro vinho. Realmente, da água pro vinho. É aquela coisa de tem males que vêm pra bem, né? Ele mudou e ele começou a enxergar a vida com outros olhos, com outro propósito. Ele trocou toda a vida que ele tinha, o casamento que ele tinha feito, a família, por uma nova vida. Sabe, uma vida sozinha, entre aspas, mas com outras pessoas que entraram na vida dele e pessoas que fizeram diferença. E eu fiquei feliz por essa transformação. A gente encontra livro com personagens chatos. É difícil a gente gostar da história, né? Porque se não tiver uma redenção, não tiver alguém que salve ali, é a mesma coisa quando a gente tá convivendo, seja numa casa, numa família, no ambiente de trabalho, com pessoas que te fazem mal, sabe? Com pessoas chatas, com pessoas que têm ideias, com pensamentos chatos, enfim, de alguma forma. Você não fica bem, sabe? Você se irrita, aquilo traz algum sentimento negativo de alguma forma. É a mesma coisa com os livros. Se for o livro inteiro com aqueles personagens chatos, que não muda, que não amadurece, você não vai gostar. E é o que estava acontecendo até metade do livro, mas teve uma segunda parte, teve uma transformação, uma reviravolta, e o Eugênio amadureceu, sabe? De uma forma muito dolorosa, sabe? Teve que virar uma chavinha, dar uma volta completa pra ele ter que enxergar a vida com outros olhos. E essa segunda parte foi incrível, sabe? Nós acompanhamos bastante os atendimentos médicos dele. Teve algumas situações aqui que o autor relatou pra gente, que ele teve posto que eu me emocionei. Eu tenho me emocionado bastante com esse tipo de história depois que eu virei mãe, com cenas, com situações familiares. É outra coisa que aconteceu comigo. Depois que eu tive a Mari, virou uma chavinha na minha vida que também passei a ver a vida com outros olhos e eu me tornei mais sentimental. Então, vou confessar, eu era mais durona antes, né? Eu vivia falando aqui no canal que eu não chorava com livros. Eu ainda não choro, mas eu me emociono com muito mais facilidade. Sabe, minha cabeça mudou completamente. Gente, tem situações que acontecem na nossa vida que a gente muda sem querer. Não tem como, a gente não tem controle. E foi assim com o personagem da história. A gente não tem controle. A gente é obrigado a amadurecer na marra. Sabe, a vida nos obriga a isso. Ou você amadurece, ou você vai ficar estacado. Enfim, você tem que seguir a onda, você tem que amadurecer. Não tem como, você tem que amadurecer. E eu gostei. Então eu venho indicar, assim, esse livro, né? Pessoas que começaram a ler, abandonaram. Gente, continuem, retomem, peguem, leiam até o final, porque vale a pena a leitura. Tem uma redenção, tem um aprendizado do personagem. E é isso aí. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Caso vocês tenham se interessado, também compre o livro. Eu comprei nessa edição de sempre porque eu gosto de edições antigas. Vocês sabem, eu sempre vou comprar as edições mais antiguinhas. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo. Eu acho que esse é um livro que rende assunto, sabe? Só toma um pouco cuidado com spoilers. Eu tentei omitir aqui um pouco de spoilers, né? Principalmente a reviravolta que acontece na vida do Eugênio. Coloque 3 pontinhos, coloque bem pra baixo, ou me chame no privado. Mas vamos conversar um pouco sobre Olhar os Lírios do Campo. Espero que veríssimo. Guardo vocês aqui embaixo e até o próximo vídeo.